Boa noite, amigos de Imperadores do Samba. Boa noite a toda a comunidade carnavalesca. Boa noite a todos que nos acompanham esta noite. Para mim é uma honra estar aqui hoje nesta live, apresentando então este novo projeto, né, da Imperadores do Samba, a Lives da Negritude. Quero dizer que este projeto ele é uma construção da equipe de marketing e comunicação da Imperadores, né, juntamente com o apoio da madrinha Raquel Nunes, da diretoria executiva da escola, na figura do presidente Érico, né, e, claro, de todos os segmentos, né, de todas as pessoas que constroem, ajudam a construir a história de Imperadores do Samba. Antes de mais nada, né, a gente também agradece ao apoio de todos aí que ajudaram a divulgar o projeto, aos amigos que estão ajudando a construir, né, trazendo convidados, pautando nomes, trazendo pautas, isso é muito importante, porque a ideia é que essas lives da negritude aconteçam por muito e muito tempo aqui, porque a gente sabe que a discussão sobre a negritude não tem prazo, ela não tem data, ela tem que ser contínua, né? Todos vocês já conhecem, já sabem dos projetos que a Imperadores realiza, principalmente do Quilombo Imperador, né, que se tornou um marco da história da escola, se tornou um marco, né, dentro do Carnaval de Porto Alegre. Uma escola de samba resolve abrir seu espaço para trazer a negritude em seus mais diversos âmbitos aí. Então, as lives da negritude, elas vêm para somar, né, vêm para juntar ainda com esses projetos que a Imperadores já realiza. Como vai funcionar, então, as lives? A cada live, a cada sexta-feira, vão ser os dias que a gente vai realizar as lives, a gente vai ter dois convidados que vão estar aqui com a gente para trazer dos mais diversos assuntos. Né? Como a gente estava falando nos bastidores, a gente vai falar da política à moda, do empreendedorismo à saúde, passando pela cultura, passando pelo esporte, comunicação, enfim. A nossa ideia é trazer pessoas negras, profissionais negros, que venham falar sobre os mais diversos assuntos, né, das suas áreas. Claro, né, a gente não vai poder fugir das questões que o preconceito e que o racismo acabam também interligando, interferindo muitas vezes nessas trajetórias aí. Então, na live de hoje, a gente começa trazendo, então, o César que é defensor público federal, né? Ele é mestrando em direito público, melhor dizendo, na Unicinos, né? E é membro do Núcleo de Direitos Humanos da Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui da região metropolitana. E vou trazendo aqui o César. César, boa noite Olá, e muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter aceito, né, esse nosso convite. boa noite, Ed. Agradeço em seu nome a toda a comunidade Vermelho e Branco, Imperadores do Samba, pelo convite. É uma honra para mim e parabéns também pelo projeto. Vamos ter uma boa noite de conversa hoje. Vamos sim, muito obrigado. Lembrando a todos que, né, os comentários estão abertos, o pessoal que quiser fazer comentário, né, quiser trazer alguma colocação, alguma pergunta também para o César, fiquem à vontade, a participação de vocês é fundamental também para que a gente possa desenvolver aí a nossa conversa. Eu já botei ali embaixo no rodapé a nossa pauta aqui com o César, para falar sobre o racismo no sistema de justiça, né? A gente sabe que o Brasil hoje enfrenta uma crise muito forte nesse sentido, principalmente pelo fato de que, trazendo a informação, foi divulgado na semana passada, não, há 2 semanas atrás, no dia 3 de junho, o novo mapa do encarceramento no Brasil, né? Ele traz alguns dados muito alarmantes, muito importantes também da gente trazer aqui para a gente poder já abrir a conversa, de que a maioria da população encarcerada hoje no Brasil é negra, né? O estudo do mapa carcerário ele foi feito entre os anos de 2005 e 2012. Então já tem aí com certeza uma defasagem com relação aos números, mas que dificilmente eu acredito que eles tenham mudado, né, de 2012 para cá. Uns dados que eu anotei aqui, César, que eu acho que a gente pode já abrir para discussão, é isso, assim, a população negra em 2012, né, ela era de cerca de 58%, né, da população carcerária no Brasil. Ou seja, mais da metade da população
era negra. Como a gente consegue trabalhar essas questões aí? Qual a justificativa da gente ter uma população carcerária tão grande no Brasil, né? São mais de 500 mil pessoas encarceradas no Brasil, né? É um número naquela época, então a gente coloca 2012 naquela época. Mas tem algum resquício? O que leva a população negra a ocupar a maioria desses espaços aí da sociedade? Bom, Ed, hoje em dia, né, a gente tem uma sensação, assim, com relação a essas e outras questões, a gente precisa começar, né, compreendendo a redundância do início, né? Mas, brevemente, isso é resultado de um processo histórico. Eu até vou te dizer que eu tenho um dado feito pelo Departamento Penitenciário Nacional de 2016, que já dá um número de 64%, ainda maior do que o que você falou, né? Em relação a 2012 para 2016, nós temos aí já um incremento de mais 6%, né? E isso se deve a um processo histórico. Isso ainda é resquício da escravidão, né? O Estado brasileiro, ele não teve uma política de reparação, né, às pessoas negras pós-abolição, né, por uma ideia que hoje se sabe muito bem, há alguns autores que defenderam isso, era um entendimento oficial na virada do século XIX para o século XX, de que a população deveria embranquecer, porque, né, a cor da pele era sinal de atraso no processo civilizatório. Então, a partir disso, nós conseguimos ver, aí no final do século XIX, início do século XX, um processo muito acelerado, né, de estímulo à migração europeia. Em contrapartida, nós não conseguimos vislumbrar, né, uma política pública voltada à inclusão social dos ex-escravizados. Paralelo a isso, nós tivemos um incremento do aparato policial, de forma a conter a população negra. Então, a gente consegue ver um filtro muito significativo, assim, na questão da criminalização de algumas condutas, tipo vadiagem, mendicância, enfim, a capoeira foi criminalizada, enfim... Já era até quase que uma coisa meio que talvez proposital, já que os negros eles foram libertos e não conseguiram outros empregos, não conseguiram emprego, na verdade, né? Então, se ele não tinha emprego e estava desocupado, a desocupação vai passar a ser crime. Exatamente. Né? Então, você consegue ver, em alguns movimentos do sistema de justiça da época, algumas questões, alguns aparatos policiais, legislativos, perseguições a religiões de matriz africana, infelizmente algo que continua atual, que foram associando o estereótipo das pessoas negras à violência, à criminalidade. E esse processo, ao longo de todo o século XX, ele foi se desenhando, né? A gente consegue encontrar nas favelas, né, o resultado desse cenário, porque não havia políticas públicas de moradia, né? Então, a gente, projetando aí 130 anos, né, pós-abolição, mais ou menos, o resultado é esse, com movimentos muito insignificantes, né, de inclusão, de promoção da igualdade entre negros e brancos. Né? Esse é o cenário que a gente tem e resulta no que a gente está vendo aí, né, com uma população carcerária de pessoas negras, uma sobre-representação, né, de pessoas negras na população carcerária, a contrário senso, uma subrepresentação, né, em setores assim de tomadas de decisão, no mercado de trabalho, né, em altos cargos no setor privado ou público, a gente vê uma subrepresentação de pessoas negras. Em cima disso, e aí já puxando para a parte da tua pesquisa, uma juíza aqui de Porto Alegre, a juíza
Luiz Villanova Batista de Souza, né, da primeira vara de júri de Porto Alegre, ela deu uma entrevista há um tempo atrás, onde ela disse, né, que a gente tem uma sociedade, falta representatividade negra na magistratura, a gente tem uma sociedade ainda muito escravocrata, e que isso acaba também refletido no sistema de justiça. A tua pesquisa, né, dentro da área acadêmica, ela envolve muito isso, assim, né, da representação negra no sistema de justiça e o racismo que acaba influenciando também nessas outras situações. E tu falasse um pouquinho de como é que está sendo esse estudo, como é que é esse estudo, e como a gente pode até ver isso na prática mesmo, no dia a dia. Bom, a minha pesquisa, ela parte desse debate, né, começa falando de um conceito de humano, né, uma abordagem crítica sobre o conceito de direitos humanos, que a gente tem um conceito de direitos humanos universal, em que nas estruturas a gente vê que alguns grupos sociais ainda ficaram, digamos assim, alijados desse conceito, né? Então, eu parto dessa reflexão de um conceito de direitos humanos com uma abordagem crítica, e aí insiro o debate do racismo nessa questão. Especificamente, eu estou tratando do racismo institucional, que já é uma consequência desse mecanismo, né? O debate na sociedade brasileira é muito oportuno, porque a gente, diferente de países como a África do Sul, os Estados Unidos da América, se diz, e é verdade, que nós não tivemos uma segregação oficial do Estado, né? E aí, por razão disso, não haveria racismo. Ao mesmo tempo, se tomou o conceito de democracia racial, né, do Gilberto Freire. E, com base nisso, passamos o século XX inteiro, né, com uma narrativa histórica oficial de que no Brasil não havia racismo. Então, em dado momento, se tornou muito difícil enfrentar algo que não está visível. Sim. E o racismo institucional, ele propõe essa reflexão, né? Ele é a falha coletiva de instituições e organizações públicas e privadas em fornecer serviços adequados a determinados grupos sociais ou pessoas em função de um critério racial, independente da intenção de discriminar ou não. Não se discute em racismo institucional se a instituição A ou B ou C quer discriminar, né? Quer desfavorecer um grupo racial em detrimento de outro. O que se olha é a consequência disso. E aí, com base a partir desse conceito de racismo institucional, eu trabalho essa perspectiva dentro do sistema de justiça e especificamente dentro da instituição para a qual trabalho, que é a Defensoria Pública da União. E aí eu abro o leque, eu coloco como a Defensoria Pública da União pode se colocar, pela natureza do que é uma Defensoria Pública, como um instrumento de enfrentamento do racismo a partir do sistema de justiça. Mas reconhecendo, né, dentro da pesquisa, partindo da ideia de que ela também reproduz o racismo institucional dentro das suas institucionalidades, porque ela é uma instituição moldada e construída num cenário de uma sociedade racista. Então, ela também tem problemas. Ela tem que superar o seu racismo institucional interno e desenvolver potencialidades, né, para poder trazer uma reflexão, pautar essa reflexão dentro do sistema de justiça. E aí nós falamos, o que você colocou, da representatividade, falamos da relação com o público, do que se espera, o que os usuários potenciais e efetivos esperam, se a instituição está atendendo a essas expectativas ou está muito longe, né? Como são os mecanismos de atuação, se é que existem, e por aí vai. Acredito que a questão da representatividade dentro do sistema de justiça ela acaba sendo muito importante, porque, lógico, e não estou aqui duvidando ou colocando em xeque a dignidade, o arbítrio e o conhecimento da magistratura, longe disso, mas o fato de um juiz, de um representante da justiça ser negro ou não, pode ser que muitas vezes influencie na forma como ele vai lidar com determinado problema, como ele vai lidar com determinado assunto, porque isso está intrínseco na sociedade e que muitas vezes quem sente muito mais
a pessoa que tem a pele negra, consequentemente, muitas decisões podem acabar sendo revertidas ou sendo tomadas em cima disso, né? Em cima deste conhecimento de que há um sistema que oprime e que essa pessoa que está sendo oprimida, muitas vezes ela de fato está sendo oprimida e ela precisa dessa ajuda, né? E se não houver essa ajuda de dentro do sistema, é muito mais difícil ela conseguir superar os seus obstáculos, os seus objetivos, né? Exatamente. É importante ter representantes da comunidade negra dentro desses espaços, justamente para trazer um olhar de diversidade e trazer uma outra compreensão sobre o problema. Isso que você está falando realmente acontece. E aí eu trago aqui como exemplo uma política de reconhecimento que tem trazido muita frustração, né, à população negra, que é a criminalização do racismo, né? A dificuldade de você obter do Poder Judiciário decisões condenatórias por crimes de injúria racial, sobretudo, crimes de racismo. Por quê? Porque o nosso sistema não tem um conceito, diferente de outras legislações de outros estados, a nossa legislação não contempla um conceito específico do que é racismo. E por isso que, hoje em dia, quando em alguns espaços, eu procuro começar a conversa tentando conversar sobre o que é racismo. Se fala muito em racismo, se pensa, mas o que é? Né? A nossa legislação, se olhar a lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça e de cor, que é uma lei de 1989, ela não define, ela diz, ela prevê algumas condutas, mas ela não diz discriminação racial coisa que a própria Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial traz um conceito do que é. E o problema é o seguinte, que o pensamento jurídico brasileiro associa a discriminação racial à necessidade de você ter um preconceito que o antecede. Tanto que essa lei do racismo de 1989, lei que prevê os crimes de racismo, ela fala, na descrição dela, define os crimes resultantes de preconceito e raça de cor. Ora, preconceito é uma construção mental que o indivíduo traz consigo, onde o ato de discriminar é uma mera exteriorização. Então, o que acontece? O judiciário tem exigido a intenção. Olha, a vítima tem que provar que houve a intenção, senão é uma mera exaltação de ânimo, é discussão, foi o futebol, foi um evento, né, de humor, enfim. E aí, a pessoa branca, aqueles magistrados e magistradas brancos, diante da ausência de uma definição no sistema, ele vai fazer o quê? Ele vai decidir, né, conforme a percepção pessoal dele, pessoa branca, Sim. o que vem a ser o racismo. Porque o sistema em si já não fortalece uma compreensão, mas um padrão objetivo de análise, você entende? E aí a gente acaba tendo esse tipo de problema. É isso que acaba gerando muita discussão, até as pautas hoje em dia, assim, nas redes sociais, né, por exemplo, do tal do lugar de fala. Eu acho que entra muito nesse sentido, assim, né, de saber da onde eu estou falando sobre o racismo, e não eu ter a definição daquilo do que é ou não é, né? Por exemplo, difícil, como a gente costuma dizer, a pessoa branca, ela não tem como dizer que, isso é racismo, isso não é, porque não é ela que sofre, né? E muitas vezes, mas em cima dessa sociedade que a gente tem, né, totalmente racista ainda, nesse sentido, a palavra branca acaba tendo muito mais valor que a palavra negra, e aí acontece muitas vezes que os crimes de racismo, ou que a gente acredita que, né, que, tirando a palavra da lei, que a gente acredita que realmente é racismo, mesmo a lei não dizendo isso claro, acaba ficando isso mesmo, acaba passando, ou então acaba entrando muito na parte da injúria racial e não do racismo em si. Eu acho que até poderia falar isso, assim, trazer um pouquinho mais sobre essa questão do que é realmente um ato de racismo, o que é um ato de injúria. Dando um exemplo aqui, eu passando na rua, alguém me chama de macaco, por exemplo. Isso é um ato de racismo ou é injúria? Isso é um ato de injúria.
Vou pegar um ônibus, se o motorista não deixa eu subir no ônibus porque eu sou negro, isso é racismo ou minha injúria? Isso é racismo. Isso é crime de racismo. É a restrição de você entrar em algum estabelecimento e você deixar de fazer alguma coisa, a restrição ou impedimento ao exercício de algum direito, você entrar num ônibus, num restaurante. Isso é ato de racismo no pensamento jurídico brasileiro, no nosso ordenamento jurídico, isso é racismo. A injúria racial é a ofensa pela condição de ser negro. Então, se debate muito em torno disso. A gente tem muitos elementos, muitos processos, muitas ações de injúria racial. Às vezes não tem tanto sobre racismo, se você pesquisar, né? Só a título de exemplo, o Supremo Tribunal Federal ele julgou até hoje, pensando depois da nossa Constituição de 88, 1988, teve um caso de racismo que chegou ao Supremo, uma discussão ampla, e era relacionado a uma questão judaica, era contra os judeus, não era nem contra os negros. Não era nem contra os negros. Então, assim, já injúria racial a gente acha bastante. A gente acha bastante ações, processos, muitos arquivamentos, né, sem denúncias, muitas sentenças absolutórias. De fato, há um mau aproveitamento por parte do judiciário dessa questão como uma política de reconhecimento, né, da população negra, porque sempre há uma tendência a diminuir, né, esses atos, a diminuir essas questões, né? Tanto que agora nós temos um PL, um projeto de lei, né, tramitando no Senado, que talvez possa entrar em pauta aí nas próximas semanas, colocando o crime de injúria racial, tirando ele do Código Penal, onde ele está previsto, para a lei que define os crimes resultantes de preconceito e raça e de cor. E, além disso, prevendo aumento de pena, né? E a nossa reflexão é no sentido que não se trata de uma questão tão somente de você aumentar a pena. Infelizmente, nós não penso que a gente pode fazer outras reflexões, né, no sentido de tornar o sistema um pouco mais consistente, mais efetivo, definindo conceitos, separando a ideia do que é uma discriminação racial, uma definição, sem colocar a questão da intencionalidade, tornar os mecanismos na área criminal muito mais efetivos, né? Não me parece que seja uma sugestão interessante você apenas aumentar a pena, simplesmente aumentar as penas, se você não consegue obter sentenças condenatórias, entende? Isso vale para outros também, para questões de gênero, feminicídio. A gente tem que cuidar um pouco essa questão de, então eu vou botar a pena mais alta. Tá, mas você consegue processar e condenar? Entendeu? Então é uma reflexão assim que a gente tem que fazer, né? Acaba influenciando em todo o sistema de justiça de uma forma geral, né? Isso de não basta só aumentar a pena, tem que fazer de fato ser efetivo, né? E justamente, você só para completar a sua pergunta, você resolve a questão da boa parte da questão da diferença em injúria racial, crime de racismo, você resolve, e isso me parece bem mais importante, você resolve dando um conceito de discriminação racial. Em outros ordenamentos jurídicos de alguns países aí, a gente tem um conceito do que é discriminação racial, e a partir desse conceito ele tem uma repercussão tanto na esfera criminal ou civil. E nem vai se discutir se teve a intenção, se não teve a intenção. Me parece que a questão da intenção é bem plausível para você aumentar a pena. Olha, praticou o ato, é tanto. Se ficar demonstrada, evidenciada a intenção de discriminar, aumenta-se a pena em tanto. Aí me parece razoável. Mas você depender da configuração do crime, a intenção do agressor, eu acho bem complicado, assim, né? Para a gente buscar uma efetividade nesse sentido. E, César, para a gente até me encaminhando, nos últimos dias, principalmente, né, depois da morte do George Floyd, lá nos Estados Unidos, e a gente tem acompanhado, parece que a gente já sabia que isso acontecia, a gente negro, a gente sabe que acontece, não é noticiado, mas enfim, o caso dele acabou ganhando uma repercussão mundial. Depois aqui no Brasil acabou acontecendo também outros casos de jovens, inclusive crianças sendo mortas, enfim. Nestes casos onde a violência ela parte do Estado, né?
como essa questão racial ela é discutida no sentido do Estado, no sentido institucional mesmo, de fato, assim, como, por exemplo, nós, meros cidadãos, a gente consegue adquirir nossos direitos lutando contra o sistema, nesse sentido, porque é lutar contra o sistema, né? O Estado tem essa autonomia de matar e também de julgar aqueles que fizeram, que causaram tal dano. Como a gente consegue lidar com isso, né? Eu acho que é muito latente essa questão de busca por justiça, sede de justiça, né? De desses atos de racismo, enfim. Mas quando vem do Estado isso, né? O Estado, é a polícia que está fazendo, é o Estado que está gerenciando isso. Como é que a gente consegue driblar essas situações? Uma questão que surge, né, muito forte quando se tem essa discussão de violência da polícia com relação às pessoas negras, né? Eu já tive a oportunidade de escutar isso de profissionais da segurança pública. Vem muito a questão de associar a violência à pobreza, né? E aí se parte para uma discussão que é muito mais de classe do que de raça. Então, assim, olha, a maioria da população negra, isso a gente escuta, com certeza você já deve ter ouvido também, a maioria da população negra é pobre e, por essa razão, está um pouco mais exposta à violência e acaba tendo, né, do braço policial do Estado um pouco mais de rigor. Mas não tem nada a ver com racismo, tem a ver com violência e pobreza. Só que, e aí eu concordo muito com esse slogan que saiu agora nos últimos dias, não há, com racismo não há democracia, porque é justamente isso, em nome de outras performances de discriminação, né, racial, você perpetua uma condição, né, e é preciso haver uma consciência, é preciso pautar a discussão no Brasil do racismo. E não só de condições socioeconômicas, questão de renda, porque nós temos em vários meios, em várias situações, a questão do racismo. Uma perseguição às religiões de matriz africana, né, que a gente vai abordar por uma questão mais dos direitos culturais, né, e ali tem racismo, não adianta a gente pensar diferente. A perseguição a outras manifestações culturais, das pessoas negras, né, de repente inserir a certas comunidades e associações em lugares mais distantes, porque tem barulho, enfim, porque a poluição sonora, a gente tem nomes, né? Ninguém fala assim, não se fala racismo, e aí falando muito no âmbito das instituições, mas se tem outros mecanismos de abordagem do Estado, umas mais rústicas, outras mais sutis, que acabam invisibilizando, né, a cultura, né, e o modo de ser e viver da população negra. Então, eu acho que a gente ter uma consciência disso, eu acho que no campo do sistema de justiça precisamos de um direito da antidiscriminação, e isso engloba trabalhar vários conceitos. Por exemplo, a gente tem que falar, para explicar essa questão da violência policial, não só em racismo institucional, mas em racismo estrutural, que é um avanço no conceito. Por quê? Porque as instituições são racistas, porque a sociedade tem estruturas racistas. Tu entende? Então, a gente tem que ter uma legislação que trabalhe esses conceitos, o cidadão negro tem que se apropriar desses conceitos, né? Acho que passou da hora para muitos, né? E algumas pessoas já fazem isso há muito tempo, mas tomar espaço, tomar ciência no espaço público das coisas e fazer essas reivindicações, né? Eu acho que há muitos mecanismos interessantes que a era tecnológica nos permite. O Black Lives Matter é um exemplo disso, né? Uma organização, né? Em 2, 3 dias o mundo tinha tomado partido da causa. Eu acho que a internet facilita muito hoje em dia a busca da informação e a organização, né, para pautar, para ter consciência dos seus direitos, né? Mas principalmente você tirar o recorte classista do debate,
que é isso que se escuta muito, e inserir o debate racial. Acho que esse é o grande caminho. Até porque o racismo, ele acaba passando por todas essas questões, né? De classe, economia, cultura, enfim, menos, né, no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, o racismo acaba passando por todas essas questões e definindo, inclusive, como se citasse, a estrutura racial que o Estado vai acabar trazendo. Isso que tu falasse é muito importante, porque a gente percebe muitas vezes, por exemplo, né, os casos mais comuns que a gente costuma acompanhar, é seguido em loja, a pessoa é seguida no mercado, né, abordagem policial, e muitas vezes o segurança do mercado é negro, o policial que vai te abordar é negro, ele também está trazendo repercutindo, né, essa estrutura racista, e muitas vezes sem pensar, inclusive. Então, novamente, é de se pensar, né, todo esse formato de racismo estrutural, e com certeza a questão do racismo institucional, né, a questão da justiça está linkada nisso tudo, né. Exato. É consequência. O sistema de justiça é consequência. E aí, claro, há outros mecanismos que temos que desenvolver, capacitação dos membros, né? E o combate ao racismo institucional, eu trato um pouco isso na minha pesquisa, no que tange a minha instituição, mas serve para outras. A instituição precisa se reconhecer racista e assumir esse compromisso, né? As instituições públicas, elas estão a serviço da sociedade, então elas precisam assumir esse compromisso, e aí nós vamos falar digamos, capacitação dos membros com a temática, isso é muito importante, dos servidores, né? Compromissos institucionais de combate ao racismo. Acho que isso é algo que tem que acontecer e deve ser cobrado das instituições públicas, né? Privadas também, mas falando nessa relação com o Estado, né? Me parece que isso é essencial e esse diálogo tem que existir, né? A sociedade, os movimentos têm que ocupar esse espaço, têm que fazer as cobranças pertinentes às instituições, né? Conscientes dos seus direitos. Eu acho que é um caminho, assim, a gente tem que construir o caminho, não vai adiantar a gente ficar esperando as mudanças do Estado, a gente tem que, felizmente, temos hoje condições e acesso à informação de se organizar e buscar reivindicar os seus direitos perante as instituições. César, muito obrigado. Este papo, eu digo, o papo é rápido, mas a gente conseguiu trazer bastante coisa interessante, trazer bastante reflexões. Eu acho que isso é importante, né, de trazer com objetivo, com foco e principalmente com propriedade. Sei que também és imperadores do samba, então que bom que está te ter aqui participando da gente desse projeto bacana, e espero ter aqui com a gente novamente, né, em outras oportunidades, para a gente poder conversar muito mais. A gente tem pauta de horas e horas de discussão, né, a respeito disso, de negritude, de justiça, né, então valeu mesmo pela parceria. Eu agradeço a oportunidade, o convite, sempre que falo em imperadores do samba, você tem razão, o meu coração ele bate um pouco mais forte, né? Então poder estar hoje contribuindo com a escola, poder conversar com os meus amigos da comunidade, assim, me remete a uma memória afetiva muito rica, que me emociona bastante. Então, muito obrigado pelo convite, assim, ele veio como um presente para mim, e sempre que a Imperadores do Samba precisar, eu sempre vou estar com vocês, sempre vou estar com a escola. Valeu, César, brigadão. Até a próxima. Até mais, um abraço. A gente falou aí com o César Gomes, né, César que é defensor público federal, ele mestre em Direito Público pela Unicinos, e mestrando, né, melhor dizendo, em Direito Público pela Unicinos, e membro do Núcleo de Direitos Humanos, né, também lá da instituição. Antes da gente chamar o Fábio, nosso próximo convidado, quero mandar um abraço ao pessoal que está acompanhando a live, pessoal que está comentando, na Jara Medeiros, aí, na Lisiane Borges, Jane Marques, Camila Araújo, Camila Gomes, César da Luz Gomes Júnior, Edson Tavares, Cecília Noronha, Roberto Dias, Maria Madalena, Alberto Souza, um abraço, Souza,
Aninha, nossa querida secretária, Raquel Nunes, a Dinda da nossa bateria, Marlete Terezinha, o pessoal está comentando aí. Gente, vocês podem comentar, mandar perguntas, fiquem à vontade para participar aqui com a gente. Como eu estava falando no início da live, todas as sextas-feiras a gente vai estar aqui, né, com convidados diversos para a gente fazer esse bate-papo. Sempre 2 convidados, um no primeiro momento e outro no segundo momento. Como a gente estava divulgando ali já durante a semana, a gente estava trazendo, o meu convidado agora, ele é professor, né, da rede particular de ensino, ele é mestre em linguística aplicada, fino, doutor em processos de ensino da linguagem, né, abre parênteses, letras, como eu estava rindo antes. E é claro, vocês já conhecem, ele é tenista da Imperadores do Samba, junto comigo, mas já tem aí anos e anos de história dentro da escola. Fábio Castilhos, vem chegando, meu amigo, boa noite. Tudo bom? Como é que tá, Ed? Tranquilo? Tudo bem, tudo certo. E é um prazer ter aqui com a gente, abrindo este projeto tão bacana aí que o pessoal está organizando da escola. A gente falar sobre negritude, falar sobre diversos outros assuntos. A gente está sempre aqui falando de carnaval, né? Mas hoje a gente vai falar também de uma peça importante que é a educação. Vou até mudar aqui o nosso slogan ali embaixo, que hoje vai falar sobre o recorte, né, racial no ensino. Mas eu achei que a gente ia falar, divulgar o teu enredo. Calma, segura o coração. Gente, o tema enredo vai vir. Já está em andamento. Eu jurava, já estou até com o material aqui para mostrar. Tô brincando. É só para deixar o pessoal mais nervoso. Só para a gente fazer esse adendo, gente, o enredo tá legal. Legal, aguardem. A gente só não pode falar antes, porque senão o presidente corta a nossa cabeça. Mas... Verdade. Mas, Fábio, vamos falar de educação. Eu acho que junto com... A gente estava falando no papo ali com o César, eu acredito que junto... Muitas questões que o César trouxe a respeito da estrutura racista que a gente tem hoje no Brasil, aí isso acaba impregnando também no sistema de justiça, mas muitas consequências acabam também advindo dessa falta de educação mais precisa que a gente teria que ter na sociedade, né? Acho que a educação, ela acaba trilhando o país para um caminho muito mais próspero, e o Brasil acaba tendo muita dificuldade nesse sentido, falando de educação de uma forma geral, né? Aí, como a nossa pauta aqui é falar a respeito de racismo, a gente sabe que o Brasil tem a lei, né, de 1639, que fala sobre a questão do ensino da África, né, nas escolas, e que foi uma tentativa de trazer um pouco mais da presença do negro no país, além da questão da escravidão. Acho que a gente pode abrir a nossa discussão com isso, assim, com o professor. Duas coisas, como tu vê a aplicação desta lei hoje no ensino, né, não só pela tua prática, mas pelos colegas, de uma forma geral, como tu enxerga isso. Segundo, como a gente pode trazer a presença negra no Brasil, a história do Brasil para a educação nos dias de hoje, que a gente está tendo essa mudança de pensamento, essa nova leitura de feitos históricos, de personagens históricos. Então, como a presença negra pode ser incorporada dentro do ensino, dando esse embalo aí? Eu gosto de pensar, a gente sempre parte de um ponto de partida muito mais pessoal, né? E eu gosto de pensar que a nossa construção, a construção pelo menos da nossa geração, da minha geração, ela ainda foi uma construção muito racista, né? E que foi a partir dos anos 90 que começaram os debates em torno de uma democratização do ensino, né? E eu penso, por exemplo, na quantidade de professores negros que eu tive e na quantidade de colegas negros que eu tenho, né? Como professor. Então, eu tive uma professora negra, né? E a minha professora negra era minha mãe. Então, eu não tinha outros exemplos ao meu redor e na minha formação educacional.
E mesmo na faculdade, na Letras, lá na URGS, eu tive uma outra professora negra, né? E colegas negros eram poucos, e éramos, de fato, muito poucos. Com o tempo é que a coisa começou a se modificar justamente pelo sistema de cotas, né? Eu acredito que hoje, percebendo a sala de aula, hoje, como a gente consegue encarar, a gente ainda, dependendo, é claro, do ambiente onde a gente está trabalhando, a gente precisa, nós, professores, a gente precisa, sim, encontrar um meio termo, um subterfúgio, porque em alguns ambientes a gente se sente realmente muito livre para poder ampliar o debate, em outros lugares não dá. Né? Eu já trabalhei em escolas que eram declaradamente preconceituosas, né? E mesmo assim a gente conseguia inserir um debate, um texto, uma reflexão, mas mesmo assim a gente percebia que os alunos, os estudantes, eram menos resistentes do que as famílias. E isso a gente falando da rede privada de ensino de Porto Alegre. A rede privada de ensino de Porto Alegre, ela ainda é muito acorrentada, eu acho que eu posso usar esse termo, acorrentada às famílias que pagam as mensalidades dos alunos. E isso, de uma maneira ou de outra, acaba também, de uma forma, mostrando como é que o professor vai acabar lidando com isso. O aluno, ali, no caso, ele é cliente, né? Não é visto como um ser humano que precisa de uma estrutura, uma mercadoria. E por mais que a gente tenha uma postura mais progressista, mais democrática, mais igualitária, em alguns momentos a gente ainda encontra algumas resistências, né? Eu tive colegas maravilhosos da área das humanidades que tiveram realmente trabalhos muito relevantes e não eram necessariamente negros, né? Mas levavam pautas antirracistas para a sala de aula. E eu vi, em algum momento ou outro, uma família entrar com uma discussão dentro da escola, por que aquilo era necessário, por que uma pauta ideológica, sendo que aquilo não era necessariamente ideologia, aquilo fazia parte do ensino. Falando um pouco mais da minha área, eu penso que eu me sinto muito mais tranquilo de trabalhar, porque quando a gente fala em linguagem, a linguagem ela se torna ampla, vasta, por causa de uma variedade linguística muito grande que tem o Brasil. Então, é interessante a gente poder trazer falares de Porto Alegre, da região do interior do estado, do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, e trazer essa variedade linguística e mostrar da onde essa variedade linguística surge é extremamente importante. Porque quando eu dou aula de ortografia, eu preciso falar para eles, para os meus alunos, que em algumas palavras vai ser CH, em outras vai ser X. E vai ser X porque vem de uma língua que não é de língua portuguesa, como as línguas africanas. E daí a gente fala dos exemplos, como Xangô, Oxóssi, Oxumaré, que vão ser escritos com X e não com CH. E aí eles ficam questionando com aquela cara de, o que é isso? Ótimo! O que é? Bom, nós estamos falando de orixás, estamos falando de religiões africanistas, e aí tu vai inserindo o debate aos poucos para muitos que são crianças, e aí a gente está falando de ortografia de forma mais técnica, no ensino médio para o primeiro ano, estão começando a ter aquela, por um lado, estão tendo uma liberdade de estudo, uma autonomia de estudo, por outro lado, também estão percebendo que as associações não são tão amarradas somente ao livro. Já na área de linguagens, de literatura, eu gosto muito de trabalhar com os autores e as obras desses autores. Não apenas os livros, mas o que a narrativa daquela época, o que aquele contexto social tinha para poder levar aquele autor a escrever. Então, quando surge, por exemplo, a necessidade de falar de Gregório de Matos Guerra em Salvador, na Bahia, ou a necessidade de falar, e aí sim, essa é uma das coisas que mais me encanta, porque foi uma descoberta aos poucos, né? Falar de José de Alencar é maravilhoso,
né? José de Alencar sofre uma resistência muito grande entre professores de letras, mas se a gente for perceber as voltas que ele foi dando para poder inserir a temática da indígena na literatura, foi bem interessante. É claro que a gente tem que levar, sim, em consideração que estamos falando de uma construção de identidade nacional que, sim, se pautou numa visão totalmente eurocêntrica, né? Nós precisamos ser aquela burguesia que não é brasileira, mas quer ser europeia. Então, essa burguesia que não quer ser brasileira, quer ser europeia e ainda está tentando encontrar uma identidade, é a burguesia brasileira que vê o índio como exótico, né, na primeira geração do romantismo. E é aí que surge a Iracema, a Índia dos lábios cor de mel e os cabelos mais negros que a asa da graúna, né? Nossa, como assim o favo do Jati não era tão doce quanto o seu hálito? Isso é poético, é lindo, mas se a gente for perceber, é uma idealização do índio que não existe. Era a visão do outro, né? A gente está trazendo muita discussão de hoje em dia, por exemplo, né? Que o branco, a pessoa branca não se vê como raça, né? Como indivíduo, ela se vê como um universal. O negro, o índio, é o outro, né? Na literatura também tinha essa questão. E na literatura chama muita atenção porque a evolução do romantismo no século XIX nos mostrou a construção do Castro Alves, né? O Castro Alves, quando vai escrever O Navio Negreiro, ele é um filho de negros, de uma negra com um branco, mas que teve um estudo, que teve uma formação na Bahia e no restante, se eu não me engano, no Ceará, no Nordeste. E depois é que ele vai para o Rio de Janeiro. E quando ele vai para o Rio de Janeiro, quando ele vai para a corte, ele leva aqueles versos do Navio Negreiro e de Vozes da África. Vozes da África ele não chegou a terminar. Mas ele leva aqueles versos do Navio Negreiro como um lamento, né? E da onde que surge esse lamento, não é? Da onde que ele tira aqueles versos, que é claro, tem toda uma característica do romantismo de serem grandiosos, grandiloquentes, de serem exagerados, hiperbólicos, mas, mais importante, ele coloca o negro ele relata o lamento do negro, mas aquele lamento escravizado. É que ele, naquele momento de poesia, ele consegue fazer isso. Por outro lado, nós temos alguém mais reticente, que é o Bernardo Guimarães. O Bernardo Guimarães fez o quê? Em vez de ele colocar a pauta da negritude, a pauta da escravidão no seu texto, ele deu uma pintada. Para atingir o público-alvo, ele colocou a escrava Isaura como uma escrava branca, uma escrava de pele clara. Por quê? Porque assim o público leitor entenderia melhor a obra naquele contexto. Hoje eu consigo levar para o meu aluno esse questionamento. Tá, e vocês, como é que vocês enxergam isso? Mas isso é tirar o lugar da pessoa, porque eles só se sentiram, e isso foi uma das discussões que a gente fez, até mesmo em EAD, com os alunos lá da rede. Como é que o público, como é que as pessoas leram naquele momento e se sentiram sentiram empatia somente porque era uma escrava branca, né? E assusta perceber que tu precisa ter essas justificativas até hoje, né? Quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala, por exemplo, da pauta em relação às mulheres, a justificativa às vezes poderia ser a sua filha, poderia ser a sua irmã, poderia... Não é, o ato não é mais agressivo porque poderia ser. O ato é agressivo porque é uma pessoa, é uma mulher que merece respeito. O mesmo caso, o ato lá naquele contexto era agressivo porque era uma pessoa negra escravizada. Quer dizer, negros escravizados podem sofrer, uma pessoa branca escravizada não poderia. Então, esse questionamento sendo tratado nas literaturas é extremamente importante. Porque aí isso vai me abrindo espaço para trazer personagens de outras obras e até mesmo os próprios autores, como o caso do embranquecimento do Machado de Assis. Isso que eu ia tocar nesse sentido também. A gente cresceu, eu pelo menos cresci
né, com a imagem do Machado de Assis branco, acho que entra muito no que o César falou anteriormente, da sociedade, né, embranquecer a sua, né, a sua população para que isso representasse uma questão de classe, de superioridade, enfim, e óbvio que a cultura também passaria por esse processo e o Machado de Assis não foi diferente, né. Pois é. Tu abriu aí dizendo que a literatura é uma forma bacana de inserir essa consciência de negritude dentro dos jovens, dos alunos, enfim. Mas esse embranquecimento da história, né, e aí tipo, Machado de Assis como exemplo, mas também a falta de trazer personagens negros importantes na história. Muita gente a gente só lembra de Zumbi e Andara e não lembra de outros nomes, né? Dentro da escola também é importante, né, para a gente poder fazer esse resgate de que o negro no Brasil não foi apenas escravo, né? Uhum. Teve Milton Santos, teve Luiz Gama, ele teve, né, o próprio João Cândido, ele teve tantos outros aí que ajudaram a construir a sua história e muitos outros que a gente não tem um nome ainda, né? Mas que também tem histórias aí por diversas regiões. Mas tu, enquanto professor, fazer esse resgate de nomes que a história foi apagando, foi embranquecendo, enfim, também é uma forma de ajudar os alunos a ter essa consciência, né, da participação do negro na sociedade e crescerem com uma outra visão, né, do negro no Brasil. Quando eu estou lendo com os alunos algumas obras, e tem algumas obras que eu vou variando, tem outras que não saem da minha lista. E eu gosto muito de ler com os alunos o Cortiço. Por quê? Porque quando eu leio o Cortiço com os alunos, eu trago toda a construção da favela no Rio de Janeiro, né? Como é que as favelas deixaram de ser aqueles cortiços e passaram a ser, aos poucos, as favelas, né? Deixaram de ser aquelas vilas bem construídas ao redor da corte para serem cortiços e, posteriormente, favelas. E uma das coisas que, aos poucos, a gente vai lendo, vai se chocando, e a cada ano que eu vou lendo a obra, eu me espanto mais, a quantidade de personagens negros que vão sendo sempre estereotipados, né? E a gente vê sempre um detalhezinho de estereótipo que eu não tinha percebido antes. A primeira vez que eu li o Cortiço no ensino médio, e isso faz realmente muito tempo, eu achei legal, achei bacana, entendi a obra, Rita Baiana, legal, sensual. Depois eu vi um filme antigo que aparecia a Rita Baiana como representada pela Beth Farias. Imagina a Beth Farias antigamente representando a Rita Baiana. Sim. E aí tu lê novamente a obra depois de um tempo e não faz nenhum sentido a Beth Farias ser branca. A Beth Farias é realmente uma mulher negra de pele um pouco mais clara, mas uma mulher negra. E o Firmo, que é o capoeirista, namorado da Beth Farias, ele é o preto retinto que, no contexto da obra, ele tem uma figura de imponência e de orgulho do homem negro, já meio estereotipado. Mas quando foi passado isso para o cinema, já virou algo totalmente agressivo, né? Então a gente acaba percebendo como é que essas representações aparecem. E a Rita Baiana, aqui nesse contexto, ela é totalmente sexualizada, né? A mulher que é desejada, que é sexualizada, que entra na roda de samba, rebola para seduzir os outros, e é uma característica, um lado é a característica do naturalismo, de animalizar os personagens, o outro lado é animalizar os personagens de pele negra, né? Porque os portugueses não são animalizados. Os portugueses, na obra, quando se tornam animalizados, é por causa do contato com o pessoal de classe mais baixa. E a gente está falando realmente dos negros. Então, é interessante a gente perceber quando a Europa tem as aventuras de Crusoe, que tu tem o Sexta-feira, que não tem nome. É o ajudante do Robinson Crusoe, que é o nativo dali, que é negro e não tem nome. E ele vai ser chamado de Sexta-feira. Ou então a gente tem o Bonifácio, que não é nem chamado de Bonifácio. Ele é chamado de O Negro Bonifácio.
né? Eu gosto de... Posso ler um trechinho rapidinho aqui da obra? Claro, fica à vontade. Olha só. Se o negro era maleva, cruz. Era um condenado, mas taura, isso era também. Se a gente vai olhar só essas duas linhas da narrativa, e a gente está falando de contos gauchescos, né, escrito pelo Simões Lopes Neto em Pelotas, a gente vê como é que o Rio Grande do Sul animalizava o negro. Então a gente vê o negro, é característica, é maleva, maldoso, ele era um condenado, porque ele era condenável, ele era mau, e ele era taura, touro, grande, bovino. E ele morre ao final da obra, desculpa o spoiler, e ele morre deslocado por uma boiadeira, como um touro. Então, em nenhum momento ele é tornado humano, né? A gente enxerga o negro Bonifácio totalmente animalizado. Aquele animal que precisa ser castrado, precisa ser punido, precisa ser castigado, porque ele não foi domesticado. Então, quando a gente, eu acho que na educação a gente precisa sim levar para a sala de aula não apenas a leitura, mas o que essa leitura representava e o que ela representa hoje, né? A gente volta e meia fala sobre Monteiro Lobato, porque Monteiro Lobato trazia o preconceito, trazia o racismo na escrava Anastácia. Tanto que quem cozinhava era a Anastácia, mas as receitas eram da Dona Benta, né, da avó Dona Benta. E se a gente for parar para pensar, sim, precisamos dar uma olhada em Monteiro Lobato, que é para poder perceber o quão racista ele era naquele contexto e o quão racista a própria cultura brasileira foi permitindo que isso acontecesse desde os anos 20 até pouco tempo atrás, até os anos 2000, quando ele voltou a ser questionado, e aí sim, ok, vamos debater o racismo na obra, né? Eu acho que o César trouxe Casagrande e Senzala, e Casagrande e Senzala, o Gilberto Freire, ele é inteligente para poder ser educado, mas a gente precisa ler Casagrande e Senzala para poder perceber, sim, que ele trouxe uma justificativa perfeita para a existência do racismo no Brasil, né? O Brasil só é maravilhoso porque ele é a democracia dessas três raças. E como ele é a democracia dessas três raças, então tá tudo bem, cada um reconhece o seu lugar. Então o negro precisa reconhecer o seu lugar de marginalizado para o Brasil funcionar. É uma justificativa perfeita e é abraçada por muitos ao longo dos anos, desde a publicação da obra, e depois, mais tarde, ele acaba retificando isso, quando ele escreve Ordem e Progresso. Acaba essa idealização criada, né, desse mito da igualdade racial, da democracia racial, ela, infelizmente, ultrapassou muitos anos, né, e até hoje ela tem essa influência dentro da sociedade brasileira, né, da forma como a gente encara essas situações. Dando esse gancho, eu quero trazer essa discussão, porque eu acredito que dentro do ensino, e a gente falando de recorte racial e democracia racial, e já também englobar aí meritocracia, por que não, o sistema de cotas no Brasil, né, principalmente as cotas do ensino superior, né, e abre muito essa discussão nesse sentido. Nós somos todos iguais, nós temos a mesma capacidade, por que vamos estar dando cota para os negros? E da mesma forma que tem muita gente que tem essa visão de que somos todos iguais, o Brasil é um único povo, todo mundo parte do mesmo lugar, ninguém precisa ter um favorecimento. Dentro disso, as pessoas acabam não conhecendo que esse favorecimento, na verdade, nunca existiu, pelo menos não para o povo preto, né, que, como o César falou, houve a libertação, né, o fim da abolição, na verdade, não houve nenhuma política de reconstrução, de inserção dos negros na sociedade de forma ativa e respeitosa e digna, né, como houve com os imigrantes que chegaram aqui ganhando terras, ganhando propriedades, oportunidades de emprego, enfim. Então, eu queria que tu
falasse um pouquinho sobre essa questão de cotas, como tu enxerga isso e se tu vê que realmente isso trouxe um progresso para a população negra no sentido de não só de qualificação, mas até mesmo de representatividade no cenário acadêmico, no cenário profissional da sociedade como um todo. Eu preciso admitir e reconhecer que, infelizmente, lá no começo, quando foi promulgada a lei de cotas, eu fui resistente porque eu não entendia o propósito naquele contexto. E fui participando dos debates para poder entender, né, a necessidade. E uma colega na faculdade, eu não lembro o nome dela, Luanda Cito, hoje ela está trabalhando na Universidade ela era pesquisadora na Universidade do Peru, pelo menos. Não sei qual Universidade do Peru, não me pergunto faz anos que eu não sei. Enfim. Mas a Luanda me trouxe um questionamento, uma reflexão que me fez parar para pensar em questões familiares, até no fim das contas. Da minha família, eu e a minha mãe somos formados, entende? Temos a graduação. Da minha família, eu tenho mestrado, e aí segui para o doutorado. Por prazer próprio, não, por força da barra danada mesmo, fazer o que a mãe manda na gente, a gente obedece. Mas, mas ela me trouxe uma reflexão que foi muito interessante, porque ela disse assim, não se trata apenas de trazer uma pessoa negra para a faculdade, de estabelecer uma cota para que um negro entre na faculdade, mas se trata de este negro ser um ponto de referência, ser um exemplo, ser algo a ser seguido por outras pessoas ao redor dele, né? E aí a gente volta na questão da meritocracia. Uma coisa é tu ter a excepcionalidade do negro que atinge o sucesso. Outra coisa, e isso sim é o que busca as cotas, é a quantidade maior de negros que podem atingir os seus sonhos, podem atingir o ensino superior, podem ir além, podem chegar ao mestrado ou doutorado, e infelizmente agora com a revogação da lei pela assinatura do Weintraub, do ex-ministro Weintraub, do ex-sinistro da educação, o que ele diz? Que não precisa, porque não é necessário, que todos têm a mesma capacidade, já foi resolvido. Não, não foi resolvido. Não foi resolvido porque, entre outras coisas, e eu acho que isso é uma coisa extremamente importante que a gente se questione, né? Se a gente for falar num grande grupo entre pessoas brancas, seus pais tiveram formação, seus avós tiveram ensino superior, a maioria teve, não teve problema, ok, segue a vida. Quando a gente for falar num grupo de pessoas negras, aí a realidade é como a minha, por exemplo, provavelmente como a tua, como a maioria de outras pessoas negras da nossa idade, da nossa geração, em que os pais, possivelmente, talvez, tenham tido ensino superior. Os avós, com certeza não. Né? Então, nesse contexto, o sistema de cotas é extremamente importante ainda, porque ele não é somente, e isso é bom que a gente traga como justificativa para os nossos argumentos. É claro que é uma dívida histórica, é claro que é um direito, é claro que é um direito legal para que a gente possa equiparar as coisas, sim, mas mais do que isso, eu acho que o terceiro argumento, para mim, que é extremamente importante, a gente precisa mostrar que nas próximas gerações, as famílias das próximas gerações vão ter pessoas formadas que vão servir de exemplos para as crianças de hoje. Né? Então, os filhos que eu hei de ter vão ter um pai formado e uma avó formada. Né? Então, isso é o que é o motivador, que é a engrenagem que precisa ser internalizada nos argumentos da negritude. Por quê? Porque não se trata de colocar negro na faculdade. Se trata de... Não é só isso, né? Não é só botar ali, né? Porque não é colocar este negro na faculdade, é colocar esta família valorizando a educação neste contexto. Não, e fora que tem pesquisas, né, tem estudos que comprovam isso, né, que os alunos cotistas, né, que entram na faculdade por cotas têm um desempenho muito melhor do que aqueles que não entram, né, em cotas. Então,
Na verdade, é uma questão de tu dar a oportunidade que aquela pessoa possa ter o acesso, né? Porque, na verdade, é isso, é tu proporcionar acesso às pessoas, proporcionar acesso a uma população que é mais de 50% do país e que não está representada nessas áreas, né? É tu formar mais profissionais negros, é tu, como tu falasse, equiparar as coisas, né? Equiparar em diversas áreas, que dali tu vai formar o próximo juiz, como ele está falando com o César, por exemplo, o próximo defensor, ali tu vai formar o próximo professor, que vai inspirar outras pessoas, que vai inspirar outros jovens, enfim, a estudar, e com certeza vai trazer essa nova visão de sociedade, né, que é o que a gente precisa. Recebendo o lembrete da matriarca da família, né, a professora Nara Odi fez um comentário, e eu acho extremamente relevante porque ele retrata aquilo que para nós, professores, acaba atingindo em primeira mão, né? A gente recebe a bomba num primeiro momento, que é quando o aluno de escola privada, o aluno branco, ele é contra cotas e ele não entende o sistema de cotas. O sistema de cotas é para privilegiar negros. Não, não é isso. É um sistema de cotas e tu não estás concorrendo àquela vaga de cotas. Mas você está tirando minha vaga. Não, não se trata disso. Né? O cotista chegou e entrou em terceiro, quarto, primeiro lugar naquela vaga. Qual é a vaga? Qual foi o teu posicionamento? 1.300. Desculpa, querido. A questão não é a cota, a questão é o teu estudo. Por um lado. Mas eu acho que é bem interessante a gente poder trazer aquilo que sempre é debatido e a gente ouve em muitas falas. É o privilégio branco que precisa ser reconhecido nesse contexto. Né? Existe um privilégio que é universal, existe um privilégio que é secular, é histórico, de que, e aí a gente acabou de falar nisso, de que o branco pertence à normalidade. Ser negro é o ser diferente. Né? Na live de hoje, na live de ontem, né, numa conversa, um professor de história está fazendo doutorado e se especializa e está pesquisando questões indígenas no Rio Grande do Sul, né? E o professor dele, da URGS, questionou, mas por que tu te interessou por este tema tão exótico? Peraí, falar em exotismo indígena, exótico no Brasil não faz sentido. Exótico no Brasil é questionar a Idade Média. O Brasil não teve Idade Média, fala sério. Então, nesse contexto, é que é interessante a gente poder levar esse debate do sistema de cotas e explicar o sistema de cotas, não apenas para o aluno da escola pública, que ele pode se beneficiar sim, seja ele branco, seja ele negro, seja ele indígena, com alguma deficiência, com alguma restrição ou não. O que precisa ser explicado é o sistema de cotas dentro da rede privada para o aluno branco e também, é claro, para o aluno negro que ainda não vai se beneficiar do sistema de cotas, porque ele, mesmo sendo negro, ele está pagando para um ensino privado. Né? Então, esse debate e explicar este privilégio branco para alunos não negros é que é extremamente importante, porque a gente precisa dizer para ele que ele faz parte, sim, de um privilégio social e histórico, ele pode não ter, mas ele não tem culpa do racismo. Não, não tem. Mas ele se beneficia historicamente da construção... A estrutura em cima disso, né? Da estrutura racista, da estrutura da escravidão, né? Eu vi o Cezinha comentando que o racismo hoje, ele é uma construção, ele é um resquício da escravidão, né? E eu acrescento um detalhe, eu acho que, além, é claro, de ele ser um resquício da escravidão, ele é uma construção da República, né? Porque, se a gente for parar para pensar, é fácil a gente defender que o negro pode ser escravizado lá na colônia, no Brasil colonial. O Brasil Império, Brasil Colônia, Brasil Império, escravidão, negro, ok, vai trabalhar, pega a tua enxada e ruma. Agora, se a gente for traçar, ok, vamos declarar a República. Primeiro golpe de Estado. Segundo, talvez, né, porque a gente teve o dia do Fico lá. Mas tivemos ali a República. No momento que tu tem a República e tu quer instaurar uma democracia no Brasil, e é aí que vem o questionamento que a gente pode fazer nas aulas de história e nas aulas de literatura,
que é o seguinte, como é que se constrói um cidadão? Né? O cidadão, e aí foi o debate que vocês levantaram agora há pouco, que é, o cidadão é aquele que trabalha, que tem posses, que tem renda, que tem terra. O negro não tinha nada disso, por quê? Porque não houve políticas compensatórias na abolição e a República negou-lhes qualquer oportunidade de ascensão. Com a chegada dos imigrantes, é que foram dadas essas oportunidades para imigrantes italianos, imigrantes alemães e por aí vai. A gente pode, isso é uma das coisas que eu gosto de repensar bastante, né? Aqui ao redor, e aí teu comentário foi maravilhoso ontem. São Leopoldo apagou a sua história negra. Novo Hamburgo, tu não tem mais os traços de que havia uma origem negra lá. Nova Hartz, Nova Petrópolis e por aí vai. E nestas cidades, tu não tem um espelho da existência da negritude. Por outro lado, o que tu tens como uma cidade negra? Tu tem Charqueadas. Charqueadas era o nome onde o negro era escravizado, onde o negro trabalhava. O que tu tens? Tu tens hoje um restaurante gourmet com cozinha internacional chamado Senzala. É um horror isso. Tu tens um produto em 2020 chamado Crespinha. A grande polêmica da semana, né? E a gente vai, se a gente for para, mas é só o nome, não tem porquê. Uma amiga me, eu queria entender por que isso é um problema. Eu digo, olha, querida, é porque no momento que tu diz uma coisa, tu também está dizendo a outra. Tu está dizendo que uma crespinha, um sabão de aço pode ser chamado de crespo, assim como o cabelo crespo é tão duro quanto uma esponja de aço. É isso que tu queres dizer? Não era por isso, não é isso que ele queria. Não, mas é isso que está dito. É isso que está simbolizado. A gente vê como as coisas acabam se complementando, né? Isso entra dentro daquilo que o César falou, de que a vítima tem que provar que ela teve, que ela sofreu essa injúria, no caso, né? Dessa comparação. A gente tem que provar diariamente que o racismo existe. Né? E isso é uma das coisas que eu gosto de debater, de pensar e de entender, claro. Porque a gente fala, mas ouve para poder entender. Por que eu preciso provar que o racismo existe no Brasil? Porque, vamos falar a verdade, se a gente for falar na quantidade de movimentos e de revoluções e de revoltas que existiram no Brasil, foram enormes. Mas a quantidade de mudanças significativas que a gente precisou ter, a gente não tem tantos esses exemplos. E eu acho interessante porque, por exemplo, assim, é uma fala, eu esqueci o filósofo, me perdoa, mas um país se constrói quando se corta a cabeça de um rei, do seu rei, né? E eu acho interessante isso porque o Brasil não cortou a cabeça do seu rei, né? Entre aspas, o nosso rei pegou a grana, o ouro, voltou para Portugal. E aí deixou uma família arada aí que ainda hoje, entre aspas, um senhor de idade que ainda se acha no direito de ser o príncipe descendente, né? Ele diz que o racismo não existe no Brasil. Desculpa, mas em que século o senhor parou? Além do século XVII e século XVIII, onde o senhor estava? Né? A gente precisa pensar que, sim, nós precisamos provar diariamente que o racismo existe. E eu acho que o primeiro lugar que a gente precisa levar essa discussão é dentro de uma sala de aula. Quando o nosso professor, o meu colega, eu preciso ter internalizado isso. Existe racismo, sim. E a nossa história é racista. Como é que a nossa educação pode ser antirracista? Ótimo, Fábio. Acho que essa frase está ótima para a gente encerrar nessa discussão do recorte racial na educação, né? Como a gente fazer para ser antirracista? Educação acaba sendo a base de tudo nesse país, né? A gente sabe que isso é hiper, mega importante. O Brasil hoje gosta muito de olhar para fora, né? E não percebe que os países lá fora são ricos, são poderosos, porque tem uma educação forte, né? Então, acredito que a gente seguir esse modelo, com certeza estaríamos também bem à frente. A gente está com o tempo estourando, então gostaria de te agradecer.
Gostaria de te agradecer pela participação, relembrando, então, o Fábio, ele é professor na rede particular de ensino, ele é mestre em linguística aplicada, FIC, doutor em processos de ensino de linguagem, né, doutor em letras, além, é claro, de ter mitos de imperadores do samba, vocês conhecem ele aí muito bem. Obrigado, Fábio, valeu pela parceria. Eu que agradeço a oportunidade, valeu mesmo. Eu acho que todas as vezes que a gente se abre a tela e o microfone para falar sobre a nossa realidade, muitas opiniões vão surgindo e eu estava olhando ali os comentários, né, e eu acho interessante ter essa abordagem sempre, né, a gente se oportunizar, dizer e questionar as coisas. Existem, sim, muitas pessoas negras que não aceitam o sistema de cotas, né, muitos conhecidos nossos, vamos ser bem sinceros, o quanto a gente precisa ter de argumentos para poder dizer para eles, a cota não é um elemento individual para ti, ela não é um benefício individual para um negro, mas ela é uma conquista social, racial e histórica. E eu preciso sim te mostrar que tu tens direito, se tu preencher determinados fatores, requisitos, fatores, aspectos, tu tens este direito. E é claro, precisa sim a gente ter esta consciência de que eu não estou abrindo espaço para eu permanecer ali, mas eu preciso estar abrindo espaço sempre e segurar a mão da pessoa que está ali atrás para vir junto comigo. É verdade, disse tudo. Obrigado, Fábio. Valeu Eu pela agradeço, um grande beijo e companhia. de hoje e eu vou acompanhar as próximas. Que bom, isso que a gente precisa. O pessoal sempre Vamos lá nos fazer essa propaganda. apoiando. Todo mundo que está aí olhando, eu já vi 45 curtidas, 39 comentários, 10 compartilhamentos, mas a gente vai ter que chegar a 1000 até o final de setembro. Agosto. Vamos sim, com certeza. Obrigado, Tá, Fábio. eu que agradeço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Gente, que papo, hein? Os convidados de hoje trouxeram grandes discussões, a gente conseguiu trazer aí muita coisa bacana para a gente pensar, para a gente refletir. Acho que esse é o espírito, né, das lives da negritude, a gente trazer esses assuntos aí que todo mundo, que são super importantes para a gente enquanto negro, mas principalmente enquanto sociedade brasileira, né? A gente só vai conseguir uma sociedade melhor quando a gente conseguir que todas as arestas sejam aparadas, que a gente consiga, enfim, não trazer o racismo como uma pauta de urgência, né? Que a gente vai tentar driblar isso. Eu quero agradecer a todo mundo que comentou aqui na live, Roberto Dias, Nara, Ademira, Joyce, Fernanda Aguilera, nossa rainha da bateria querida, todo mundo aí comentando, Eliane, pessoal aqui dando suas opiniões, Daniele, Letícia, Lisete, gente, muito obrigado. Antes de encerrar, quero lembrar vocês que Imperadores do Samba lançou agora, essa semana, ontem, se não me engano, o seu canal no YouTube. Então, procurem lá Imperadores do Samba no YouTube, o canal da escola, se inscrevam no canal do Imperadores. Essas lives aqui depois vão para lá também, a gente vai criar uma playlist, um canal especial para as lives da negritude, quem quiser acompanhar depois o que rolou, né, esta é a primeira, mas vou ouvir muitas outras. Lembrando, toda sexta-feira, a partir das 8h30 da noite, a gente vai estar aqui com convidados, trazendo os mais diversos temas, para falar aí da nossa comunidade negra. E depois as lives estarão lá, sim, no YouTube do Imperadores do Samba. Então, se inscreve lá no canal do Imperadores no YouTube, né? Tem todo o material aí que a gente está planejando. O Fábio brincou no início, em breve, então, a gente vai ter divulgação de enredo, a gente vai ter o trabalho, porque você sabe que Imperadores é uma escola que não para, né? Mas, paralelo a isso, além de fazer carnaval, a gente contribui muito com a nossa sociedade. Então, as lives da negritude vêm para isso, para a gente colaborar nesse momento tão delicado que a gente está vivendo enquanto sociedade, principalmente sociedade brasileira, e principalmente, né, a população negra, nada mais justo do que a gente, né, essa escola que tem uma força negra tão gigantesca, faz essas discussões.
Muito obrigado a todos que participaram com a gente, então, mais uma vez agradecendo. Semana que vem tem de novo. A gente vai divulgar na semana quem serão os convidados. E a gente espera que vocês participem aí, comentando, curtindo, compartilhando. A participação de todos aqui é muito importante para a gente. E a gente se vê, então, na próxima semana, tá certo? Abraço a todos, boa noite, bom final de semana. Até sexta-feira que vem com mais live da Negritude.